vocês não tiverem... Ok, pessoal, boa tarde. Estamos iniciando mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre funções da linguagem, tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Maravilha. Então tá. Estão vendo a tela aí? Funções da linguagem. Vamos lá, então. Qual o objetivo de um texto? Vamos lá. Por meio da linguagem, realizamos diferentes ações. Quais são essas ações? Transmitimos informações, tentamos convencer o autor a fazer ou dizer algo. Outra ação, assumimos compromissos, isso através da linguagem. Ordenamos, pedimos, demonstramos sentimentos, construímos representações mentais sobre o nosso mundo. Então, o texto ele tem esses objetivos, de transmitir informações, de convencer, de assumir compromisso, de ordenar, de pedir, de demonstrar e de construir representações mentais, tá? E é bom que nós lembremos que a gente precisa diferenciar que o objetivo predomina em cada situação de comunicação, auxilia a compreender melhor o que foi dito, tá? Quando a gente consegue diferenciar que objetivo predomina em cada situação, a gente chega ao nosso objetivo de forma mais rápida e de uma forma mais objetiva mesmo, tá? As funções da linguagem estão centradas nos elementos da comunicação. Vamos ver que elementos da comunicação são esses, tá? Olha só, existe o emissor. Quem é o emissor numa comunicação? É aquele que emite, que codifica a mensagem. Existe aquele que recebe, que é chamado de receptor. Existe a mensagem, que é o conteúdo transmitido pelo emissor. Existe o referente, que é o contexto relacionado ao emissor e receptor. É o assunto. O referente significa assunto. O código é o conjunto de signos usados na transmissão e recepção da mensagem. E o canal, que é o meio pelo qual circula a mensagem. Então, nós temos todos esses elementos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos da comunicação, que eles acontecem quando nós nos comunicamos, tá? Sempre existe um emissor, e o emissor é aquele que fala, por exemplo, aquele que fala é o emissor, ele sempre fala para alguém, e esse é o receptor. E esse algo que é falado, nós chamamos de mensagem, tá? Mensagem tem o objetivo de levar uma mensagem, e o referente é o assunto. O assunto é o contexto que está relacionado ao emissor e receptor. O código são os signos que nós utilizamos. Por exemplo, nós utilizamos as palavras, as letras para escrever, os sinais, isso são códigos. E o canal é o meio pelo qual circula a mensagem. Por exemplo, a fala é um canal. A fala, a televisão é um canal, o rádio é um canal, a internet é um canal. Então, esses são os elementos da comunicação. Então, qual o objetivo de um texto? Toda comunicação apresenta uma variedade de funções, mas elas se apresentam hierarquizadas, sendo uma dominante, de modo que o enfoque que o destinador quer dar ou do efeito que quer causar no recebedor, tá? Então, toda a comunicação apresenta variedade de funções, várias funções, assim, de uma forma organizada, né? Sendo uma dominante, de acordo com o enfoque que o destinador quer dar.
dependendo do teu objetivo, você enfoca, você reforça um dado elemento da comunicação. Então, as funções da comunicação são as seguintes. Vamos lá para as funções da comunicação. A primeira função que nós vamos estudar é a função emotiva ou expressiva. Ela é centrada no emissor. Revela sua opinião, sua emoção. Nela prevalece a primeira pessoa do singular, interjeições e exclamações. É a linguagem das biografias, das memórias, poesias líricas e cartas de amor. Essa é a função emotiva. Qual é o objetivo da emotiva? É trazer ou emitir uma emoção, tá? Sim. Uma emoção, tem interjeições, tem exclamações. Que texto que se materializa essa função emotiva? Na biografia, nas memórias literárias, na poesia lírica e nas cartas de amor. Se eu colocasse uma carta de amor e pedisse para você identificar qual a função de linguagem predominante nela, vocês iriam colocar assim, função emotiva ou função expressiva, a mesma coisa, tá? Um exemplo, estou tendo agora uma vertigem, tenho um pouco de medo, a que me levará a minha liberdade? O que é isto? Então, aqui eu tenho um texto que está em primeira pessoa, quando fala estou tendo, quem está tendo? Eu. Né? Tenho um pouco de medo, tenho, quem é que tem? Eu. Então, eu é a primeira pessoa, tá? Tem pontos de interrogações, aqui tem, faz a pessoa ter, de repente, lembranças do passado, ou uma reflexão do presente. Tá certo? Então, essa é a função emotiva. Vamos lá. Aqui é um poema, o Autorretrato, tá? É o Autorretrato, e do Mário Quintana, e a função desse poema aqui, desse poema lírico, é uma função emotiva. Bruna, pode ler para a gente, por favor? Não, acho que a Bruna não está me ouvindo. Então, bora lá, deixa eu ler. No retrato que me faço, traço a traço, às vezes me pinto nuvem, às vezes me pinto árvore, às vezes me pinto coisas de que nem tenho mais lembrança, ou coisas que não existem, mas que um dia existirão. E desta lida em que me busco, pouco a pouco, minha eterna lembrança. No final, o que restará? Um desenho de criança corrigido por um louco. Aqui é um poema, um autorretrato. O que é um autorretrato? Ele fala sobre ele mesmo, né? Ele fala com sentimento, com emoção, por isso que é uma função emotiva. Vamos lá, próxima, mais algumas observações sobre a função emotiva. Observe que esse texto está centrado na expressão dos sentimentos e opiniões de um eu lírico. É um texto subjetivo, pessoal. Perceba que o destaque dado ao emissor, reforçado pela presença de verbos e pronomes na primeira pessoa. Olha, às vezes me pinto nuvem. Os textos líricos expressam o estado de alma do emissor, exemplificam a função emotiva da linguagem. Aqui ele fala um desenho de criança corrigido por um louco. Aqui ele fala das lembranças, de que nem tenho mais lembrança. Às vezes me pinto coisas, ou coisas que não existem, mas que um dia existirão. É desta lida em que me busco, pouco a pouco, minha eterna semelhança. Ele fala dos sentimentos dele. Então, próxima função é a função referencial, ou chamada também de função denotativa. Centrada no referente, quando o emissor procura oferecer informações da realidade. Objetiva, direta, denotativa, prevalecendo a terceira pessoa do singular.
usada nas notícias de jornal e livros científicos, descrições de fatos. Exemplo, em 1666, Londres foi assolada pela peste negra, peste bubônica, que dizimou grande parte de sua população, provocando a quase total paralisação da cidade, acarretando o fechamento de repartições públicas. Aqui é um exemplo da função referencial. É aquela linguagem dos jornais e livros científicos, aquela linguagem que faz descrições de fatos. Então, textos de revistas, textos de jornais, de livros didáticos, de livros acadêmicos, a função da linguagem é a função referencial, certo? A emotiva, nós vimos, são cartas, são memórias, são poemas líricos. A referencial, a função referencial, quais são os textos? Então, o jornal, são livros científicos, revistas, todos esses são textos que têm a função referencial. Olha, por exemplo, esse texto aqui. Cuidado, pode haver um bicho morando no seu nariz. Aí tem toda que é verdade que o cravo da pele é um animal? Aí tem todo um texto aqui científico, baseado numa pesquisa, e ele tem a função aqui de informar, tem a função de esclarecer, de fazer com que você conheça mais sobre um assunto, tá? Essa é a função referencial. É diferente da função emotiva, que o objetivo é expressar os sentimentos, né? Falar de algo da subjetividade, falar algo sobre você, primeira pessoa. Enquanto a função referencial, os textos são em terceira pessoa. Mais uma informação. Observe que o objetivo do texto é simplesmente o de informar o leitor, com o máximo de clareza, o que é o cravo da pele e como ele se constitui. A ênfase, portanto, é dada ao contexto, às informações. Os textos cuja linguagem tem função referencial são dotados de objetividade, uma vez que visam informar, traduzir ou explicar fatos da realidade. Bom, se eu peço para você fazer uma redação sobre como é que estão os teus dias aí na pandemia, então você vai fazer um texto, você pode fazer um texto referencial contando de fato o que tem acontecido no dia a dia, o que tem causado medo, como é que as pessoas elas estão vivendo na agrovila, como é que as pessoas estão se relacionando, se elas estão respeitando o lockdown, o isolamento social, o distanciamento. Tudo isso é uma função, é um texto que precisa predominar a função referencial, porque é uma linguagem objetiva, uma linguagem direta, e tem a informação, aliás, tem o objetivo de informar o leitor. Ok. Próxima função é a linguagem ou a função apelativa. A função da linguagem é a função apelativa ou conativa. Vamos ver algumas características dessa função. Centraliza-se no receptor. O emissor procura influenciar o comportamento do receptor. A função, olha só, o objetivo desse texto que tem a função apelativa, o objetivo dele é influenciar o comportamento de quem ouve, por exemplo. Se eu estou falando aqui, o meu objetivo é influenciar vocês que estão me ouvindo, eu posso estar usando uma função apelativa da linguagem. O meu texto pode ser texto falado, a predominância pode ser a função conativa ou apelativa. Como o emissor se dirige ao receptor é como o uso de tu e você, além de verbos no imperativo. Entenderam? Quando eu falo assim, entenderam? Isso aqui já é uma reação da função apelativa. Eu estou
tentando influenciá-los a estarem, a entenderem, né? A entenderem o que está sendo colocado, a função apelativa, a serem atraídos pela mensagem. Usado no discurso, sermões e propagandas, que se dirigem diretamente ao consumidor. Por exemplo, meu estimado povo, que as bênçãos de Deus, Senhor todo onipotente, desçam sobre vocês. Aqui é uma função apelativa. O objetivo aqui é de influenciar o comportamento do receptor. Quem é o receptor? É aquele que ouve a mensagem, o assunto, aquilo que eu estou falando. Tá? Você encontra muito essa função apelativa nas propagandas. Pode observar que as propagandas use isso, ou compre aquilo, o Samsung é melhor por isso, ou o iPhone, o Moto G, e assim vai. O objetivo é fazer com que aquele que te ouve, que é o receptor, ele seja influenciado pela mensagem. Então, a função apelativa, ela centraliza no receptor, em quem ouve a mensagem. Vamos lá. Aqui nós temos exemplo da função apelativa. Duas propagandas aqui da Coca-Cola. Vocês estão vendo? Ó, viva o lado bom, sim. Coca-Cola da música. Viva o lado bom da música. Aí, o que isso aqui te influencia? A função apelativa, ela te influencia de olha só, você tomando Coca-Cola, a tua vida, ela vai ser melhor. E ouvindo música vai ser muito melhor. Então, mas para ser melhor, você tem que ouvir música tomando Coca-Cola. Esse aqui é o objetivo. E ela está em todos os estilos. Pode observar. Rock, samba, funk, jazz, hip hop. Está aqui, ó, tá tudo escrito. Isso aqui é para influenciar. Eu gosto de samba, tal. Você toma Coca-Cola que você vai ser mais alegre. Não, eu gosto de funk, tal. Então toma Coca-Cola que combina também. A ideia é influenciar a pessoa que ouve. Da mesma forma aqui, ó. Aqui vai além, tem o hip hop, tem o pop, tem o jazz, tem o punk, né? Tem o punk, tem o funk, o samba. Então, a função apelativa aqui, ela está bem clara, né? Bem clara. Qual é o objetivo da propaganda? É fazer com que o receptor, ele seja influenciado pela mensagem. No caso aqui, tome Coca-Cola. Tá ok? Olha, mais um exemplo. Capitão Cara no Post. Aí tem uma revista aqui, né? Uma revista. Aí dirigir, não beba, e ver se usa o cinto e tal. O Globo faz diferença. Se liga, você é jovem, mas não é indestrutível. Aqui a propaganda é para que você possa ter cuidado ao dirigir. Se estiver bebendo, você não pode dirigir, você tem que usar o cinto de segurança. Embora você seja jovem, mas você pode morrer. Estou falando, você não é indestrutível. Então, a ideia da propaganda é influenciar você a comprar os produtos ou atender aquela campanha que é desenvolvida. No caso aqui, uma campanha de trânsito, né? Para você, se você for dirigir, você não beber e para você usar o cinto de segurança. Função fática, vamos lá. A função fática, ela é centralizada no canal, tá? O canal é aquele meio que você utiliza para levar a tua mensagem. Testa a sua eficiência, a fim de observar se o receptor entendeu o emissor. Aqui, linguagem das falas telefônicas, saudações e similares, ok? Quando eu falo assim, ok, eu estou testando o canal, eu estou
vendo se vocês estão atentos, vocês estão percebendo. Certo? Aqui, ó. Alô, Pedro, estou passando aí para te pegar, ok? Tá me ouvindo? Alô? Isso aqui, ó, alô, ok, tá me ouvindo? Isso aqui são formas de você testar o canal, tá? Que o outro, lá na frente, ele possa responder os teus chamados, certinho? Bora lá. Olha aqui o exemplo da função fática. Essa é a função fática, tá? Aqui, ó, sua mãe disse que você não tira os olhos da TV. Você anda muito desligado. Nas aulas, gostaria que você participasse mais. Você entende? Quando ele fala assim, você entende? Você está testando o canal. Beto, você está me ouvindo? Beto, plim, plim. Aí, que? Olha só, o que foi que ele ouviu quando ele fez o plim, plim? E o plim, plim, ele... eu não sei se ainda é hoje, que eu não assisto mais Sessão da Tarde, eu não sei nem se tem mais Sessão da Tarde, ou algum filme na Globo, é difícil eu assistir, mas essa daqui era a chamada da Globo. No intervalo... Tem. Ainda tem? Olha só. Então, no intervalo de uma parte, né, de uma parte para outra, de uma cena para o outro, aí você tem aquela chamada lá, aí a pessoa que está lá na cozinha, ela ouve, vem correndo para a sala, para onde está a TV, para assistir, para não perder nenhuma parte. Isso aqui é a função fática, tá? Quando você testa o canal. Observe que a preocupação do emissor é manter contato com o destinatário, testando o canal de comunicação. As falas do professor têm uma função fática para saber se Beto está atento. O mesmo ocorre com o famoso plim-plim da Rede Globo, que tem a função de chamar a atenção do espectador, que se distraiu durante o intervalo comercial, por exemplo, para o canal, no caso, a TV. Tá? O canal a TV, né, e o plim-plim, ele foi utilizado aqui justamente na função fática, a chamar a atenção do receptor. Nós temos a função poética, olha só, muito simples a função poética. Ela é muito próxima da função emotiva. A função poética está centrada ou centralizada na mensagem, revelando recursos imaginativos criados pelo emissor. Valorizam-se as palavras e suas combinações. É a linguagem figurada apresentada em obras literárias, letras de música e em algumas propagandas. Valorizam-se as palavras e suas combinações. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balanço é mais que um poema e é a coisa mais linda que eu já vi passar. Isso aqui é um trecho de uma música, né? Aqui tem, olha só. Já ouvi falar dessa música. Já ouviu falar? Então, moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado, ó, dourado, balançado, é mais que um poema. Poema e Ipanema, você tem uma rima aqui, né? Uma melodia do poema. Então, isso aqui é a função poética. A mensagem está centrada aqui, ó, a função poética está centralizada na mensagem, é aqui no texto, o texto que te envolve, o texto que faz você ser atraído por ele, entendeu? Essa é a função poética. As rimas, a melodia, a combinação das palavras, do jogo de palavras, isso tudo faz parte da função poética. Aí nós temos, então, a função metalinguística. A metalinguística está centralizada no código, usa a língua para falar da mesma maneira. Por exemplo, a poesia que fala da poesia, um texto que comenta outro texto, palavras que explicam o significado de outras palavras, escrever sobre o ato de escrever, falar sobre o ato de falar. Isso aqui é a função metalinguística, pode ser também chamada de metalinguagem. Olha só, um exemplo, protuberância, aí vem do latim protuberantia. Aí vem todo, fazer bojo, saliência, parte saliente, elevação. Tá? Isso aqui é um exemplo porque o dicionário são palavras que explicam uma palavra. Isso é metalinguagem. Quando, por exemplo, eu escrevo uma música
que fala sobre a música. Isso é metalinguagem. Entenderam? É você, por exemplo, escrever um texto, utilizar a dança para falar sobre a própria dança. Isso é metalinguagem. Está totalmente centralizado no código, usa a linguagem para falar dela mesma. Se você faz uma música falando da própria música, isso é a função metalinguagem. Entenderam? Se você faz uma piada tentando falar sobre a piada, isso é uma metalinguagem. Ok? Então, as funções da linguagem não existem isoladas em cada contexto. Embora uma delas acabe predominando, elas convivem, mesclam-se, entrecruzam-se o tempo todo, obtendo-se suas combinações, os mais diferentes efeitos. O importante é saber qual a função predominante no texto para, então, defini-lo. Tá? Assim, tem texto que tem mais de uma função da linguagem, só que tem uma que é mais predominante, tem uma que é mais forte, tem uma que ela é mais enfática. Tá? Por exemplo, tem um poema que ele pode ser tanto função poética, mas também pode ter a função emotiva, né? Aí você vai analisar, se fala muito do eu, dos meus sentimentos, tal, então isso aí, a predominância dela é na função emotiva. Certo? Ok? Entendido? Sim ou não? Entendido. Sim. Beleza. Olha só, pessoal. Sim. Maravilha. Então, para a próxima aula, o que vocês vão fazer para a próxima aula? Tá? A próxima aula, na segunda-feira, eu vou marcar essa atividade para segunda-feira. Então, vocês têm bastante tempo para organizar. Tá bom? O que vocês vão ter que me apresentar? É um texto, tá? E vocês vão escolher a função. Pode ser função poética, pode ser função emotiva, pode ser função... Olá, mocinha. Pode ser função apelativa, pode ser função conativa, qualquer uma dessas funções que Mas nós qualquer estudamos. coisa, qualquer... Pode ser qualquer assunto, Pode ser uma propaganda. Mas a gente tem que fazer ou pode pegar da internet? Não, vocês vão construir, vocês vão criar. Vocês podem usar a internet para pesquisar, né? Mas aí, com base nessas pesquisas, vocês vão construir a de vocês, tá? Com base eu vi uma propaganda bacana, bem interessante, mas você vai criar a sua, tá? Eu vou fazer a minha propaganda, que é mais fácil. Pode ser. Eu gostei de um poema, por exemplo, que fala sobre você mesmo. Como é que eu me sinto durante esses dias? Alguma coisa nesse sentido. Aí isso é emotiva, por exemplo. Então, você vai construir o texto, né, com essa função emotiva, tá? Se você quiser falar, assim, sobre... Mas, se tiver alguma dúvida... Como assim? Se a gente tiver alguma dúvida, pode pesquisar na internet, né? Pode, claro. Pode utilizar a internet para pesquisar, tranquilamente. Se vocês colocarem lá funções da linguagem na internet, vai vir um assunto todinho para vocês. E lá terão vários exemplos também, tá, que você pode ler, não tem problema nenhum. Mas aí, na hora de construir, você que vai construir o seu, tá? Você que vai construir o teu texto aí. Pode ser texto, pode ser desenho, que leve uma mensagem, pode ser uma propaganda escrita ou então falada, pode ser, não tem problema nenhum. Tá ok? Vocês entenderam? Propaganda de desenho também, né? Pode. Com certeza. Tá certo? Aí, mais qualquer dúvida também, vocês podem entrar em contato, tá bom? Podem entrar em contato comigo. Beleza? Vocês entenderam? Ok, gente, maravilha. Só monomarca e começar a trabalhar.